Saudações tricolores, eu sou Vinícius Ramalho, tá começando mais um Santo Papo aqui na SPFC Play. Você sabe, esse é o podcast que traz as celebridades do tricolor. Hoje quem tá comigo aqui é a Carol Crispim. Seja bem-vinda, Carol. Oi, Vini, prazer. É um prazer estar aqui no Santo Papo, ainda mais para falar de um assunto tão relevante que esse ano vai tomar proporções que a gente nunca teve no São Paulo antes, que é o futebol feminino. Então vamos lá, eu vou fazer a apresentação, se estiver errado depois você briga com a assessoria, tá? A nossa convidada, ela nasceu em São Paulo, iniciou sua carreira no Centro Olímpico. Antes de chegar ao São Paulo, teve passagens pelo Audax, o 3B da Amazônia e o Grêmio. Em 2019, na retomada do futebol feminino principal, a goleira chegou ao clube e permanece até a atual temporada, sendo a jogadora há mais tempo no elenco e com mais jogos na história do clube. Ela que teve uma atuação importante na semifinal do Brasileiro de 2024, quem se esquece, né, daquelas defesas dos pênaltis, 3 pênaltis garantindo, né, a classificação inédita do São Paulo à Conmebol Libertadores, e em 2025 conquistou o título da Supercopa Feminina, aquela taça que está ali atrás dela. Por essa temporada, em 2024, ela conquistou o prêmio de melhor goleira do ano no Bola de Prata da ESPN. Seja bem-vinda, Carlinha. É isso mesmo? Tá tudo certo aqui nessa apresentação? Tá até melhor, né? Você falando assim, até parece que eu sou boa. Então, hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos começar falando de Supercopa, porque foi o título recente, mas vamos falar muito aí da sua carreira, dessa passagem, desses números, que eu sei que você ficou até um pouco assustada aí com esses números que você tá conquistando no São Paulo. Primeiro, eu queria que você falasse da conquista da Supercopa, né? Um ano que começa sem a certeza de que o São Paulo ia jogar, né? Mas todo mundo se apresentando antes, já pensando nessa possibilidade da vaga. Conta um pouco de como foi a expectativa, primeiro pela vaga, depois a preparação, e fala um pouco da competição, as lembranças que você tem, momentos importantes, algum momento que de repente você sentiu, pô, dessa vez vai. Fala um pouco aí dessa conquista da Supercopa para começar esse nosso bate-papo. Acho que a expectativa foi enorme, né? A gente começou o ano achando que a gente era um pouco azarada, porque desde que começou a Supercopa, os 2 finalistas do Brasileiro jogou. E aí esse ano, por ter subido 4 times de estados diferentes, acabou que a vaga não seria nossa. Mas a gente ficou na expectativa até os 49 do segundo tempo. Então a gente ficou muito feliz quando a gente ficou sabendo que ia jogar. E a gente sabia que era uma grande oportunidade de começar o ano com o título, até porque era tiro curto, 3 joguinhos. E quando a gente viu o nosso lado ali da chave, a gente viu que era muito possível. Eu acho que o sentimento da final, em 7 anos que eu tô aqui, foi muito diferente. Acho que por mais que a gente errou o pênalti, por mais que a gente teve um gol anulado no último lance, pelo menos na minha cabeça, em nenhum momento passou que a gente não sairia com esse troféu. E teve uma coisa que acho que é muito interessante nessa conquista, você jogando ali atrás, né? A consistência defensiva, né? A gente fala muito do equilíbrio do time, mas não tomar nenhum gol no campeonato de tiro curto da forma que foi algo muito importante também para essa conquista, né? Sim, acho que nossa defesa foi muito sólida, né? Não só nossa defesa, mas como o time inteiro. E acho que nesses 2 primeiros jogos não chegou tanta bola, né? Então na final ficava essa expectativa de quero que chegue uma bola difícil para fazer a defesa. Então acho que na primeira bola ali do jogo já deu confiança e deu para perceber que seria um dia incrível. E teve algum momento especial, assim, que você lembra, que você fala, pô, dessa vez vai, alguma coisa? Porque você falou, né, na final mesmo, 2 momentos que você fala, perde o pênalti, aquele gol. Eu, na narração, contei pra muita gente que tava lá, na narração, normalmente a gente já olha direto pro Bandeira, porque é meio que instantâneo ali, sim, né? Mas a gente ficou tão empolgado com aquele gol que eu não olhei nada. Aí eu só vi o JP, que faz lá a parte técnica, falando, não, anulou. E eu lá vibrando. Eu falei, ainda bem que ganhou, porque ia virar um meme. Eu vibrando e, de repente, se não tivesse dado certo. Mas teve algum momento ali que ficou especial, que você falou, dessa vez acho que a coisa tá diferente, alguma defesa marcante, algo que você lembre, assim? Eu acho que o primeiro lance, que a Dai escorrega e não acontece gol, é algo marcante. Acho que a defesa que eu tiro, depois a Bia tira, depois não sei quem tira, acho que mostrou muito que aquele dia a bola não ia entrar. E esse do gol foi engraçado, porque eu saio correndo pra comemorar com a Robinha, e eu olho atrás da Robinha e eu falo, Robinha, tá impedida. Ela começa a ficar, mano, tipo, a cor dos olhos dela, do rosto, some assim, ela não acredita. E aí eu olho pro banco, tem algumas meninas que não tinha comemorado. Falei, eu acho que tava muito. E aí depois deu pra ver que tava bastante.
E acho que, sei lá, em nenhum momento nosso time desistiu, né? E foi o que você falou, é difícil quando você erra um pênalti, você tem um gol anulado ali no final, numa equipe tão consistente como é o Corinthians nos últimos anos, fica aquele sentimento tipo, será que não vai ser de novo? Mas eu acho que pelo menos em mim não passou nenhum momento isso. Ali na hora do pênalti, várias meninas levantou a mão querendo bater, então acho que mostra que a gente tá bem confiante. É isso, Carol, vamos falar um pouco aí da história, então, da nossa goleira? Vamos. Acho que muitos dos torcedores estão sendo introduzidos a vocês, jogadoras, agora, né? Acompanhava o futebol feminino, mas agora com esse calendário cheio que a gente vai ter de 6 competições agora, né? Que a gente vai jogar a Women's Cup. Como que o futebol surgiu, assim, na sua vida? Como que você sempre gostou de futebol? Você sempre acompanhou? E por que goleira? Eu sempre acompanhei. Minha família é fanática por futebol. Eu tenho uma imagem muito clara da Copa das Confederações, eu acho. Brasil e Argentina. 2005? Foi antes da Copa da Foi Alemanha. a que o Adriano faz os 2 gols. Nossa, é muito mesmo. claro. Minha família inteira. Lá na casa da minha avó, são pessoas que na Copa do Mundo pinta a rua, faz bandeira, coloca a TV pra fora, assiste jogos. Então, a paixão pelo futebol acho que veio daí. E ser goleira é porque eu acho que eu sou meia doida. Eu passei no Centro Olímpico de linha, mas ser o extremo ali de você fazer uma defesa e você tá no céu, e se você erra, você tá no inferno, acho que me conquistou. Acho que é uma posição que você amadurece muito rápido, porque não dá tempo de lamentar quando você erra, e quando você tá bem, você também não pode desligar em nenhum momento. Então é uma posição que me fascina. Como que foi essa transição de entrar no Centro Olímpico como jogadora de linha e trocar para o gol? É uma coisa que veio de você, ou os treinadores viram alguma coisa em você e falaram, acho que o gol pode ser uma boa opção? Na verdade, eu passei no Centro Olímpico de linha, e aí eu lembro que na época o Lucas, que é técnico do Corinthians, ele passa outras jogadoras e fala, tô passando vocês, mas é pra ser goleira, não sei o quê. E naquele momento eu quis falar que eu já jogava de gol, mas eu fiquei quieta. Eu fiquei umas 2 semanas lá e falei, é muito longe, vou ficar lá perto da minha casa. E aí nesse ano eu joguei contra o Centro Olímpico. Eu perdi uma final e ganhei outra final. Então no ano seguinte, quando eu fui pra lá, ele já me conhecia. Então eu meio que já entrei direto já no gol. Insistindo nesse tema, claro, a gente foge um pouco de estereótipos, mas acho que vale falar. Conta um pouco disso, né? Primeiro, o jogar futebol, que provavelmente você jogava com homens, né? Sim. E tudo mais. E ainda ir pro gol, né? Como que isso surgiu, né? Porque aí você tem 2 situações, né? Uma da mulher jogando entre os meninos e ainda de escolher jogar no gol, né? Então acho que tem 2 situações aí. Na verdade, a escolha veio porque o meu irmão mais velho, ele jogava salão e ele era os 2. Ele jogava no gol e ele pegava muito bem, só que às vezes ele, hoje eu vou jogar na linha. Ele era muito bem também. Então, quando eu joguei salão, eu era os 2. Acho que a escolha para a posição foi mais esse extremo, sabe? Vivenciar o extremo dos 2 lados. E no começo minha família não aceitou muito bem, não. Minha família até hoje, às vezes, num churrasco, numa resenha, fala, porque você virou goleiro, não sei o que, você era muito boa. Mas eu acho que, principalmente nesses 7 anos que eu tô no São Paulo, acho que mudou, eles viram que foi uma escolha acertada. E você sempre fala muito de família, né? No seu vídeo de renovação, você teve a surpresa do seu irmão, que gravou o vídeo, mas aí depois veio aqui te ver. E você também fala muito sobre a sua avó, que foi uma grande inspiração e uma grande incentivadora para você, de te levar para os jogos. E você perdeu ela durante a pandemia, né? Sim. Quanto significou esse apoio dela? E quanto... como é o apoio da sua família hoje? Como é essa sua relação com eles e deles com o futebol? A minha avó é um tipo de ser humano no qual, se você quisesse ser astronauta, ela falava, pode ir que eu tô contigo. Então ela era esse tipo de pessoa. Então ter perdido ela na pandemia foi um choque. Eu lembro que no dia eu tive um jogo do Flamengo e eu não consegui ir no enterro porque
na época da pandemia era uma burocracia para liberar o corpo, aí não libera. Acabei que optei por jogar. Acho que era uma decisão na qual ela estaria do meu lado. E acho que a paixão do futebol vem muito dela. Ela amava o futebol, assim, tipo... Eu lembro que ela gostava muito do Galvão Bueno. Ela, nossa, esse narrador, não sei o quê. Então, acho que a fascinação era nisso, né? Minha família, na época de Centro Olímpico, que era época mais na base, eu sentia falta, porque minha mãe sempre trabalhou. Então, eu ia para os jogos e a família, todo mundo estava lá, e da minha mãe, não. Sendo que minha família começou a acompanhar agora os jogos, por ser jogos mais perto, em estádios maiores. Então, antes era muito difícil, eu sentia muito. Então, hoje em dia, ter esse apoio, eu fico muito feliz. Sendo que, quando minha mãe foi para Araraquara, e aí a Letícia ficou, ai, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Porque eu sou uma pessoa muito, mas muito supersticiosa. Ela, ai, se não dá certo, ela vai falar que foi por causa da mãe dela. E quando eu entrei no aquecimento, eu vi eles lá, e minha mãe falou, nossa, era longe, mas valeu muito a pena. Minha mãe não imaginava que era tão longe. Então, hoje eu tenho um tipo de apoio que até em Araraquara, quando eles viram que era um jogo importante, eles estavam lá comigo. Vou aproveitar que ela falou isso, vou fazer uma brincadeira, apesar do tema estar... Ela é supersticiosa mesmo, porque eu andei fazendo entrevista com ela e no jogo seguinte não deu muito certo, aí ela não quis mais falar comigo durante um bom tempo. Hoje ela tá falando comigo aqui, mas eu precisei quebrar isso aí, porque ela é supersticiosa mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua evolução desde que você chegou no São Paulo, né? Onde você vê pontos de crescimento. Eu queria que você falasse um pouco também, a gente que está ali no dia a dia do treinamento, vê essa sua relação com o Leandrão, né? O quanto ele é importante também nesse crescimento, e outras pessoas que passaram por você aqui no São Paulo. Como você vê, falando agora tecnicamente, o que era a Carlinha quando chegou no São Paulo e o que é hoje sendo essa jogadora com o maior número de jogos na história do futebol feminino tricolor? Eu acho que a vivência, né? Jogar, querendo ou não, tem coisa, você só aprende jogando. Quando eu cheguei aqui, tava o Eric. Eu acho que ele trouxe um equilíbrio emocional. Acho que eu sempre joguei muito alto, só que eu ia numas bolas que as pessoas falavam, meu Deus, o que essa goleira tá fazendo lá? E o Leandrão, por ele ter sido goleiro, ele falou algumas dicas que mudou, tipo, a minha percepção, sabe? Eu sempre fui uma atleta que sempre falou muito, sempre que quis comprar briga de todo mundo. E aí, ter vindo uma pessoa que vivenciou esse ambiente, ele foi me ajudando aos poucos nisso. Então, eu sinto que hoje eu sou uma atleta que fala muito menos, que sabe o momento certo de falar e de se colocar. Acho que isso eu acredito muito sobre energia, né? Então, se você pegar a energia de todo mundo, querer resolver tudo, acaba que você não resolve nada. E eu acho que eu sou uma pessoa muito mais segura e que corre muito pouco risco, eu acho. Acho que no começo da temporada aqui eu era tipo de atleta que queria ser meia, queria dar umas bolas que não é a minha função fazer isso. E eu acho que nos últimos anos pra cá, ter vivenciado jogos grandes e ter ido bem muda a percepção do torcedor. Então acho que foi uma construção. Até porque quando você bate muitas vezes na trave, acaba que uma hora fala, mano, todo mundo mudou, mas ela não mudou. Talvez o erro era ela. Então acho que, principalmente em 2023, pós-Palmeiras, acho que a percepção do torcedor mudou muito, mas acho que os 3 pênaltis na semifinal é algo que marca. É interessante, né, ela falar isso, né? Porque o fato de você ser muito longeva, né, a gente passa a falar das coisas boas. Mas, por outro lado, o fato de, enquanto estava batendo na trave, você pode ficar ali estigmatizada com uma das jogadoras que está durante todo esse período. Como que você trabalha isso na sua cabeça também? Porque, claro, a gente está falando do lado bom, né? Mas também tem um pouco disso, do torcedor que é um pouco mais crítico de falar, tá, beleza, ela tá um monte de tempo aqui, nesse período só bateu na trave, né? Como você trabalha isso na sua cabeça? Eu acredito muito no trabalho. Acho que você trabalhar o seu dia a dia, mas fazer a parte é importante. Em 2023, quando a gente quase vivenciou o extraordinário, na semana a Aline falou, né? Vamos vivenciar o extraordinário. E eu senti que quando a gente, né, faz os 2-0 na Ferroviária e vai pros pênaltis e acaba que não acontece, sei lá, parece que deu um start de tipo, Deus falou, vocês querem vivenciar o extraordinário sem construir ele. Primeiro vocês precisam construir. Então eu senti que naquele momento ele deu
uma degustação, né, do que seria vivenciar o extraordinário. E aí, desde o primeiro dia que eu pisei aqui em 2024, eu falei, vamos viver o extraordinário, vamos construir o extraordinário. E eu lembro que, né, nem todo dia você quer estar na academia, nem todo dia você quer estar no campo. Eu ficava enchendo o saco da Aline. Falava, bora, Aline, lembra do extraordinário. Ela lá e aí eu acho que esse ano a gente vai vivenciar o extraordinário, porque a gente construiu ele. É um grupo que as meninas que veio para agregar muito, são meninas vencedoras. Então acho que tem tudo para dar muito certo. E acho que também entender, né? Tem que subir degrauzinho por degrauzinho, né? Não dá pra você chegar no topo ali, tem que ser degrauzinho por degrauzinho. Então, acho que um pouco desse sofrimento lá que você falou, de quando caiu pra Ferroviária e tal, construiu isso pra vocês chegarem numa temporada como essa de 2025, né? Sim, até porque a gente só lembra quando ganha. Mas o São Paulo, junto com o Corinthians, é o único time da Série A1 dos últimos 5 anos que chegou em 4 semifinal. Isso é algo que você precisa ver que tá construindo. É algo que não vai acontecer de um dia para a noite. A gente sabe que durante os últimos anos tinha muita coisa a melhorar, mas eu acho que esse ano é o ano e a gente tá no caminho muito certo. Vai lá, Carol. E essa sua fama de pegadora de pênalti? O Vini falou ali nas suas credenciais, né, dos pênaltis que você defendeu no jogo contra a Ferroviária. Eu lembro de estar assistindo esse jogo em casa não, eu estava num show, na verdade, e desesperada vendo os pênaltis, e você super segura, e sempre que tem um pênalti contra a gente, eu fico mais tranquila, porque tem... A gente até estranhou que na final ela não pegou 3, né? Exato, exatamente. E aí você falou da sua relação com o Leandrão, dessa segurança que você vai construindo. Como que você vê agora essa sua fama de pegadora de pênalti? Dá até pra pôr na tela aí uns pênaltis. Não, nesse dia foi um mix de sentimento, né? Porque o pênalti que vai pros pênaltis, eu chego a tocar na bola e eu lembro que eu dou uns murros na trave e falo, mano, é possível que nós vai viver quase de novo, né? E aí a semana inteira eu falei pro Leandro, mano, o primeiro pênalti eu vou ficar no meio. Ele, você tá louco, você não vai fazer isso comigo. Eu falei, mano, eu vou ficar no meio. Já tô te avisando, se der errado, você vai falar pro Viana, né? Porque a primeira coisa que acontece quando uma goleira fica no meio é porque a goleira ficou no meio. Às vezes dá certo, às vezes não. E sei lá, nesse dia eu tava muito confiante. Na semana, assim, eu peguei muito pênalti. E eu lembro que algumas pessoas da comissão até brincou, né? Tipo, tomara que não vai pros pênaltis, né? Porque por mais que, né, nossa goleira tá indo bem, vocês estão tudo errando, não sei o quê. Mas nesse dia, nossa, na hora que a gente foi pros pênaltis, alguma coisa mudou entre nós. Dá pra ouvir a torcida, por mais que nossa torcida era a minoria. Você sente. E aí ali no apito final a gente sabia que dessa vez seria a gente. E é loucura, né? Porque a Ferroviária viveu exatamente o oposto do que a gente tinha vivido no ano anterior, que foi errar os 3 pênaltis. Então acho que foi legal esse dia. Meu Deus, acho que foi um dos dias mais legais da minha vida. E como que... isso é uma coisa que eu até vi essa semana num dos programas de TV aí, conversando com algum goleiro, o pessoal falando sobre isso hoje, de como o futebol e a ciência estão muito próximas, essa coisa do estudo, né? Tudo mais. Como que é essa coisa de você... Provavelmente você tinha estudado os pênaltis, você sabia quem ia bater e tal... E de você ainda falar pro treinador de goleiro, vou ficar no meio porque você achou que era pra ficar, né? Porque hoje vocês estudam muito. Eu acredito que você tinha ali mais ou menos o que cada batedora ia fazer e tal. E a defesa do primeiro pênalti, eu acho que é a que mais te dá confiança, porque é impressionante, né? Sim. Difícil, um chute, por mais ali no meio do gol e tal, é uma defesa muito difícil ali de você fazer, porque é um chute forte e tal. Ali eu acho que foi o que te deu confiança, né? E é loucura, porque esse primeiro pênalti, a batedora, ela tinha 3 pênaltis. Eu vi 3 pênaltis. Tinha um no meio, um no lado esquerdo e um no lado direito. E aí, eu acho que é escolha. Eu acho que da mesma forma que hoje a gente estuda as batedoras, o batedor estuda a goleira, né? Sendo que nessas finais de 5 pênaltis, só uma mina não bateu no seu canto de confiança. As outras todas mudaram os seus cantos de confiança. Então, acho que por mais que tenha leitura ali, na hora você tem que decidir. Decidiu bem, né? Nesse Nossa, dia aí. Tá louco. Sendo que nessa da Supercopa foi a primeira vez, desde que eu sou goleira, que eu não peguei o pênalti. E eu fiquei triste. O sentimento era meio mix, assim, mas
E tem uma coisa, Carol, que ela falou que é muito interessante, né? Que a gente acompanha no dia a dia, quem vê os treinos e tudo mais. A gente viu, o Gui é testemunha aqui, a gente viu muito dos treinos dos pênaltis, né? E quando chega pros pênaltis, aí fica um pouco dessa dúvida, né? O que a gente se apega, né? O fato da Carlinha tá pegando muito, né? Será que as meninas que não estão preparadas ou será que a Carlinha que tá pegando muito, né? Preparada. Porque a gente já conversou algumas vezes já, antes de decisões por pênalti, de vir na nossa cabeça, falar, putz, na semana ela tava pegando tudo, as meninas chegar ali meio sem confiança, né? É muito louco isso, né? Porque é o dia a dia de treino de vocês, você tem que fazer a sua parte, mas por outro lado pode até, de alguma forma, tirar um pouco da confiança das batedoras, né? É uma dualidade muito grande, né? Eu acho que é o que eu falo para as meninas, primeiro é não mudar. Eu acho que a dúvida que a goleira tem de tipo, será que ela vai bater no canto de confiança dela? Será que ela vai trocar? É a mesma que a batedora tem, tipo, puta, a goleira tá pulando ali, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Eu até tinha falado pra Cacá durante a semana que a Cacá tava batendo de outro jeito. Eu falei, mano, na final bata no seu de confiança. Mas, mano, a gente viu o pênalti da Caldeirão e da Carla, são meninas que é assim. Se você treinar com a goleira batendo ali, vai te dar mais confiança. O Viana fala muito sobre treinar os dois lados, e eu discordo. Eu acho que no seu momento de pressão, você vai no seu lado de confiança. Então, se você treinar com a goleira caindo ali, vai te dar muita confiança se no treino você faz isso. Então, acho que a gente foi muito feliz. É isso. Tem um agora que você vai perguntar aí, que é algo importante aí em relação à carreira dela, né? Sim. O Vini, lendo as suas credenciais, falou sobre o Bola de Prata ano passado. E nesses... Acho que você até sabe o que vem de pergunta, né? E nos últimos anos todos foi o que você falou. A gente veio batendo na trave em vários anos e você sendo destaque sempre. A gente está num momento do futebol brasileiro muito importante, com uma Copa do Mundo batendo a porta daqui a 2 anos. Seleção é um sonho para você? Como que você vê essa caminhada? O que você acha que você pode fazer a mais? Se tem alguma coisa que você pode fazer a mais? Você sonha com a amarelinha? Com certeza. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Tem a expectativa da minha família, das pessoas que estão em volta. Eu tento não me envolver muito, porque eu já fiquei muito frustrada, né, nos últimos anos. E acho que é continuar trabalhando. A melhor forma de ser lembrada é o trabalho. Então, acho que é o dia a dia, é estar bem com o São Paulo, é mudar o patamar de São Paulo com um título como esse, para tentar ser lembrada, mas sabemos que a seleção está muito bem representada também. Você falou aí antes, né? Você falou até que você discorda dele e tudo mais. Eu acho demais essa relação delas com o Viana, é muito legal isso, porque a gente, outra coisa também, no dia a dia ali, de ver as conversas delas e tudo mais e tal. Fala um pouco do Viana, o que ele representa para você, né? Você que já conhece ele há muito tempo, né? Ele muito vencedor na base, assumindo o profissional. Eu lembro que quando a gente fez uma das primeiras entrevistas com ele, logo que ele assume o profissional, ele falava do desafio, né? E do quantas noites ele ficou sem dormir naquele começo de brasileiro lá, porque assim, um campeonato de 16 que cai 4 times... 2 derrotas, você tá na parte de baixo da tabela. E teve um momento ali que o time deu uma titubeada e tudo mais. E ele falava, meu Deus, primeiro ano, se eu já ficar ali na zona do rebaixamento, vai ser complicado. E a gente vê muito desse dia a dia de vocês, o quanto vocês conversam, o quanto vocês tiram dúvida, o quanto vocês discutem muito sobre o time adversário e tal. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação e da importância do Viana para você. Nossa, eu conheço bastante tempo o Viana, né? Que ele é criado do Centro Olímpico também. Acho que a nossa relação é muito boa, né? Eu acho que a maior virtude dele é que ele é muito inteligente. Sendo que eu acho que o primeiro ano ele sofreu exatamente por isso, porque ele quer tudo do jeito dele, na hora dele, por mais que a gente sabe que o futebol não é tão imediato assim, né? Então acho que o primeiro ano dele foi de um baita aprendizado, mas ele é muito detalhista. Acho que essa é a maior virtude dele. Dificilmente a gente vai para o jogo sem estar preparada para algo. Qualquer coisa que o time adversário fazer, qualquer mudança de esquema, de jogadora, a gente está preparada para isso. Então, com certeza, é a maior virtude. E a troca no dia a dia é muito leve, é muito boa. Às vezes ele tenta ensinar as minhas a bater na bola, ele
quebrou o pé, quer ensinar as meninas a bater na bola. Então, vocês já falaram pra ele parar com esse negócio de querer jogar futebol, que não é a pior dele? que ele manda mensagem, no dia que ele mandou mensagem porque a gente machucou ele, vocês sabem na vida de atleta como é. Ele não é atleta, gente, avisa ele. Agora já tá voltando, já falou que vai ficar longe do futebol por um tempo, né? É melhor. Eu falei pra ele, eu jogo futebol de botão. Eu falei, vai jogar futebol de botão comigo? Não precisa correr, não precisa pôr o pé na bola, é mais tranquilo. Isso, quer tentar outra coisa. E ele não é bom. Ele tem que entender isso. É por isso que ele é técnico. Normalmente quem é muito bom é jogador de linha, igual o goleiro. Se ele fosse bom, ele não seria goleiro, gente. Exato, né? Então, já que ele é técnico, fica nessa que é a dele, né? Você viu, né? Ela elogiou o lado dele, estudar o time e tudo mais, mas na hora de jogar bola não é a dele. Nem no rachão lá, né? Não dá pra brincar com vocês. Não, primeiro lá, não que, tem... né? 3 anos com ele, nós teve um rachão. Esse é um pedido que eu faço pra ele. Até pra você jogar na linha, né? Porque aí vai vir uma entrevistada que a gente vai fazer outras gravações e tudo mais. Vou perguntar de você na linha, mas não tem nem referência, porque não tem rachão, né? Eu sou muito... Não, quando eu jogo de coringa, essas minas falam, nossa, por que você não joga na linha? Eu sou muito boa na linha. Só aqui, ó, só passinho de primeira. Mas ele não dá rachão. Ele, né? É um pedido que eu faço pra ele, Viana. Um rachãozinho. Já que você entrou nesse tema, não tá nem no roteiro, né? Mas isso aí a gente vai adaptando as coisas e certeza. Vou colocar você numa saia justa. Você pensa em bater falta igual um goleiro que fez história com a camisa do São Paulo? Deus me livre. Não, tem muitas boas batedoras no nosso time. Deixa pra elas. Nunca, nem não é uma coisa que passa na sua cabeça. Deus me livre. Eu já bati uns pênaltis aí. Se é a última batedora, Deus me livre. É melhor pegar mesmo. Então tá bom. Então já não foi tão saia justa. Ela já tinha a resposta na ponta da língua. A gente tá bem servido no gol. Vamos continuar assim. E aí no rachão... Ela joga ali de quê? De 8, de 10? Nossa, de 10 aqui é só distribuindo. Muito melhor que a Aline, viu, gente? Por sinal. Ela tá dando spoiler de quem que a gente vai gravar aqui, já tá provocando. Algumas vezes, né, nesse papo, você falou muito sobre confiança, sobre mentalidade. E a gente sabe de entrevistas que você já deu e de como você se porta, da importância que você dá para a saúde mental. Como que você trabalha essa questão da saúde mental, a sua confiança? A gente vive num mundo em que cada vez mais os atletas estão falando sobre saúde mental, os treinadores falando muito sobre saúde mental, os clubes investindo em estruturas para dar esse suporte aos atletas. O quanto você acha que isso é importante para o seu jogo e te faz crescer mais? Eu acho que é o mais importante de tudo. Até porque se você não está mentalmente preparada, você pode ter treinado um absurdo, você pode estar taticamente... Acho que hoje em dia o futebol é muito mental. A saúde mental está em pautas, né? Que eu acho que é importante. A gente vê no masculino pouco ainda, né? Mas cada dia mais está crescendo mais. Acho que o homem e a mulher, ela lidar com sentimentos diferentes, né? Então, acho que os homens estão nessa briga, estão nessa pauta de extrema importância. E, gente, faça terapia. É a melhor coisa do mundo, né? A gente vê que muitas coisas que acontecem na nossa vida não é de hoje, às vezes é da infância, às vezes é o que você passou quando você era mais nova. Então, façam terapia. Isso é uma coisa que a gente que convive com lá no dia a dia percebe que você sempre tem essa preocupação, né? E é um tema que cada vez mais, como a Carol falou, está entrando em pauta, né? É claro que até a gente vendo no dia a dia, né? Às vezes, por exemplo, se um atleta fala que, tem um câncer, todo mundo entende, mas se for uma questão de alguma coisa de cabeça e tudo mais, que não, sim. Né? Então, acho que é um tema muito importante e que bom que isso cada vez mais está entrando na pauta, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas tem um tema que a gente tem falado com você direto aí, você não acostumou muito com a ideia. Eu conversei com o Michael Serra, que é o nosso historiador, que sabe tudo de São Paulo Futebol Clube. Eu brinco que se você perguntar para ele quantas vezes o São Paulo jogou com um calção branco, um meião vermelho numa quarta-feira à tarde, ele tem essa informação. E aí a gente foi pegar números seus e ele falou, com certeza a Carla é a jogadora que tem o maior número de jogos na história de São Paulo.
Você já parou para pensar o tamanho disso? Num time que tem a história lá atrás, dos anos 90, né? De Katia Silene, de Cici, que tinha uma visibilidade, porque os jogos eram ali antes dos jogos do time profissional. Cansei de vir aqui no Morumbi ver jogos do futebol feminino. E você ter superado nomes tão importantes na história do São Paulo e ter um número tão expressivo, né? Vocês falam muito, a gente tem acompanhado... vocês falam muito de deixar um legado, né? Aquela história de deixar o quadro na parede, de título e tudo mais. Mas olha os números que você já atingiu, né? E o quanto isso é importante. Assim, vai passar o tempo e assim, eu sei que você falou isso meio em off para alguém. Vai ser difícil alguém superar esses números, né? Porque é muito tempo. Você já parou para pensar nisso? E eu acho que também... falando muito da sua posição, né? O São Paulo é um time que tem tradição de grandes goleiros. E você batendo esse número no feminino e também numa posição que é tão tradicionalmente importante para o clube. Primeiro que eu não penso muito. Na verdade, cada ano que passa, a pressão cresce, né? Porque a gente precisa sempre estar em alto nível. E o questionamento é sempre tipo... Será que ela tem mais para entregar? Será que ela é capaz de evoluir ainda mais? Então, acho que nos últimos anos eu mostrei que eu sou capaz de me reinventar, de melhorar o que não é tão bom e ainda aperfeiçoar o que já é tão bom. Então, acho que a gente vê o futebol feminino crescendo e são poucos lugares que é goleira que tem história. A gente vê o Corinthians e o Ferroviária como um exemplo, mas eu acho que tirando esses, são times que goleiras rodam um pouco mais. Então, acho que mostra muita consistência, mostra muito o trabalho, porque não é fácil. Um time como o São Paulo, do tamanho que tem, você se manter cada ano que passa a melhorar, né? A gente falou sobre 2023 para cá. Acho que o questionamento sempre é esse. Será que ela tem mais a entregar? Será que ela tem algo a evoluir? Tipo, quando eu fui fechar o contrato, uma pessoa me questionou de tipo... O São Paulo nunca não teve você. Como seria sem você? Acho que é uma dúvida de todo mundo, como seria, mas eu acho que essa dúvida aí vai continuar no ar. Eu não sei se eu quero saber num futuro tão próximo, não. Dúvida. A gente pode continuar tendo só você. A gente até separou algumas imagens, né, de Série A2, né, de título de Série A2, né. Queria que você falasse um pouco disso, né, dessa trajetória. A gente que eu transmiti esses dois jogos, aliás, as semifinais, né, no clássico Choque Rainha e a final contra o Cruzeiro. Lembranças um pouco disso, né? Porque para chegar aí nesse título de Supercopa, para viver tudo que vocês vão viver em 2025, teve um processo aí. Esse título é um título importante também. O que você tem de lembrança aí desse título? Eu tenho uma lembrança muito clara desse primeiro jogo da final, porque é um jogo que foi 3-0 pra gente. 4-0. Mas é um jogo muito enganoso. Eu fiz umas defesas que nem eu acreditei nas defesas que eu fiz. E quando acabou o jogo, a gente viu que as meninas do Cruzeiro ainda, tipo, vai dar. Eu acho que elas criaram tanta chance que elas, mano, tipo, vai dar. E aí eu lembro que lá acontece um pênalti. Eu pego o pênalti. Eles voltam o pênalti sem... Não precisava voltar, né? E aí, no lance seguinte, assim, que sai a bola, é uma outra chance clara pro Cruzeiro, assim. Então, é um jogo que foi muito difícil. Mas que não... Quando montou um elenco, foi para isso. O maior objetivo da temporada era conseguir a vaga da Série A1, mas acima de tudo era conseguir esse título. E esse dia foi legal. E essas 8 horinhas, nunca foi umas 8 horinhas tão legal como foi nesse dia. Ó, tem até o Amorim dançando lá aí, Amorim, ó, as coisas que a gente tem aí. As meninas estão acostumadas a ver essas coisas no ônibus, mas a gente é só quando tem os bastidores aí, o Amorim dançando. Amorim que já teve que tirar ônibus que ficou parado na rua. Tem história demais. Vamos trazer o Amorim para dar entrevista pra gente aqui no Santo Papo. E aí, até nesse nosso bate-papo, perguntaria para Carol, mas a gente, como tá virando bate-papo, eu acabei de falar aqui que nos anos 90, talvez os times, a gente tá vendo a Cici aí, o torcedor São Paulino, ele tava um pouco mais próximo porque era essa situação de preliminar e tudo mais. Você sente que depois daquela semifinal, você pegando os 3 pênaltis e tudo mais,
Você percebe que existe um reconhecimento maior por parte do torcedor quando você, de repente, tá andando aqui pelo Morumbi ou num jogo do time masculino, que eu sei que vocês veem, assistem e tudo mais. Como você sente esse reconhecimento do torcedor, principalmente pós essa classificação para a Libertadores e o título da Supercopa? E lembrando, né, Vini, que a gente teve recorde de público na final, né, logo depois desse jogo dos pênaltis. No primeiro jogo da final que a gente jogou aqui no Morumbi contra o Corinthians, foram 29 mil pessoas, que é o maior público do futebol feminino da história de São Paulo, né? Então, a gente vê o público, mas como o Vini falou, como que é esse reconhecimento da torcida tricolor? Eu acho que é muito bom, né? Esse ano eu tô fazendo faculdade e várias vezes eu vejo meu direct e alguém manda: hoje eu te vi, queria ter tirado uma foto, fiquei com vergonha. Acho que a final aqui mostra muito o quanto a torcida estava mais próxima da gente. Por mais que era um jogo que as coisas não aconteceram, a gente não foi tão bem, a torcida ficou até o final, aplaudiu. Então acho que mostra o quanto a torcida começou a reconhecer a gente. Acho que jogar mais vezes no Morumbi ajuda. A CBF poderia ajudar nós também a colocar os jogos em outro horário. Acho que esse jogo que teve 29 mil pessoas poderia ter tido muito mais se o masculino não jogasse mais tarde. Então acho que tem coisas a melhorar. Mas tá crescendo, né? Ter conseguido a vaga da Libertadores, a mística que tem, o quanto o São Paulo tem a história tão grande dentro dessa competição, fez com que a torcida tivesse esse reconhecimento maior. Então, eles estão mais próximos, estão já de olho, sempre perguntam: quando que é a Libertadores? Quero assistir, aonde? Eu falei: gente, tá longe ainda, respira. A gente nem sabe a data ainda. Né? Então, e a gente sabe só, a única coisa que a gente sabe é em outubro, Sim. né? Então ainda até lá o brasileiro já vai ter acabado, tem esse campeonato novo que a gente vai jogar, já vai estar nas finais do Paulista. Então é ir com calma, até porque esse ano a gente quer conquistar tudo. E sem querer colocar pressão em cima de vocês, mas quem ganhar a Libertadores joga o Mundial ano que vem, né? A volta, a gente teve um Mundial só de clubes, feminino, e ano que vem o Mundial de Clubes volta. O extraordinário vai se renovando. O extraordinário pode se renovar, então, sem querer botar pressão, mas... Já pressionado. Já pressionando. Não, mas, nossa, meu sonho, assim, além de ganhar da Libertadores, é dar uma volta olímpica dentro desse Morumbi aí lotado. Nossa, eu tava aí na semifinal contra o Corinthians da Copa do Brasil. Eu nunca venci algo assim, ó, não dá pra ouvir nada. Esse jogo é até bom que você fala. Eu já vivi muita coisa em estádio, igual aquele dia. Nunca vi. A gente tem até um vídeo que tem um momento que o time adversário tá tocando a bola e a vaia da torcida é tão alta que a gente, com o retorno, a gente não conseguia se ouvir. Aí a gente se olha, eu e o Alex. Aí eu falo: eu vou explicar pra vocês, porque assim, a gente não tá conseguindo se ouvir na vaia. Não é que a torcida tá gritando na vaia. Igual aquele dia nunca teve. Imagino que pra vocês também deve ser um sonho viver isso. E por mais que eu sei que tem muita gente no bastidor que não aguenta mais o pessoal ficar perguntando sobre Libertadores, sendo que vocês têm um monte de coisa pra jogar, eu tenho que perguntar, né? E aí, expectativa pra essa Libertadores, essa coisa do São Paulino ser tão identificado. A gente hoje tá gravando num pós-vitória de Libertadores. São Paulo ontem ganhou do Libertad fora de casa. Como vocês estão se preparando? Tudo que a gente falou aqui, de parte psicológica, de uma série de coisas, da importância das outras competições, né, para pensar nisso no momento certo, mas para também chegar forte nessa Libertadores. Primeiro a gente vive um campeonato de cada vez, né? Até porque a gente quer ganhar todos. Então tem um brasileiro que acaba um mês antes, acaba 14 de setembro. Se Deus quiser, nós vai estar na final e vai sair com a medalha de ouro. E a Libertadores a gente sabe que, assim como a Supercopa é um campeonato mais curto, né? É um campeonato que você não dá para errar. Às vezes você perdeu o primeiro jogo na fase de grupo, já se complica todo. Então a gente sabe o quão possível é. E a gente, esse ano, trouxe contratações que já vivenciou isso. Então acho que vai ser de extrema importância. Nossa capitã já vivenciou isso, nossa zagueira já não só vivenciou como ganhou. Então acho que é um time que até lá a gente vai chegar muito bem preparado mentalmente, fisicamente, taticamente. Acho que tem tudo para ser incrível. Primeira Libertadores, ganhar no clube. É interessante você falar isso, né, de ter jogadoras que já vivenciaram isso em outros clubes, né, mas essa identificação do torcedor São Paulino com a Libertadores torna isso especial, né. Eu acho que
Isso é uma coisa que, por mais que tenha jogadoras que já tenham conquistado isso, né? A gente sabe da importância. Ontem o São Paulo jogou como visitante e tinha mais torcida do São Paulo do que no time da casa, né? É um negócio absurdo, assim, né? Poucas torcidas conseguem fazer isso em qualquer campeonato, né? Então acho que isso também torna um pouco mais especial, né? O fato de vocês poderem conquistar de uma forma inédita essa Libertadores feminina num clube tão identificado com essa competição, né? É muito identificada. A frase que eu mais escuto em dia de Libertadores é que em noite de Libertadores o Morumbi é diferente. Então acho que as meninas que veio tá com esse sentimento também, tipo, eu já ganhei, foi especial, mas aqui seria diferente por causa disso. Sendo que desde que eu cheguei aqui em 2019, ganhar o Campeonato Brasileiro seria muito legal, mas a vaga da Libertadores era algo que, tipo, era sempre foi a meta, estar na Libertadores. Então acho que vai ser muito especial em outubro. Pronto, já falei de Libertadores, porque eu sei que tem gente ali que, quando faz essas perguntas aí, só Libertadores, o pessoal não gosta muito. E aí chegou aquela hora que a gente gosta, né? Porque aqui é que nem lá o programa do Faustão, né? Que tem aquele momento que a gente precisa emocionar um entrevistado, confidencial, né? Tem que ter surpresa. Nossa. E aí eu vou pedir, né, pro Guilherme Degan colocar em um vídeo que com certeza vai emocionar. Eu vou tentar não me emocionar, porque a pessoa que vai aparecer me emociona também. E vou pedir pra Carla também falar um pouco da importância dessa pessoa que vai aparecer aí. Oi, Carla! Tô passando aqui pra poder falar o quanto você é importante pra mim. Você me dá muita força, você me deixa muito bem e feliz. Muito obrigada por tudo, por rezar por mim, por acender vela. Eu te amo muito, você é muito especial pra mim. Você é a melhor goleira do mundo. Beijo! Vai, São Paulo! E aí? O que representa essa pessoa? E um beijo pra Lari. Mandei ontem pra ela, ela já mandou o vídeo e ainda perguntou se ficou bom. Desse jeito, falei que ela pode ser jornalista e fala um pouco. Eu me emocionei muito quando eu vi você entrando com ela na final da Supercopa. A gente já se cruzou em alguns aniversários dela, algumas situações assim. E é impressionante a força que essa menina traz pra gente, o sorriso sempre no rosto. Queria que você falasse a importância dela pra você. Eu conheci ela desde 2019, né? E a força que ela mostra, né? A gente às vezes esquece o quão privilegiado a gente é por ter saúde, por fazer o que a gente ama. E na semana da Supercopa, a mãe dela me mandou uma mensagem, né? Porque eu não tinha conseguido ir no aniversário dela. E ela tinha comentado, né, que ela tava muito mal, mas que ela ia comer, porque o médico tinha falado que se ela comesse, ela ia poder ir no jogo. E a Samantha, que a mãe dela tinha falado que no dia ela não tá nem conseguindo andar, sendo que ela me mandou uma mensagem, falou, conversa com alguém para ela poder entrar um pouquinho mais tarde ali no limite, porque ela não tá conseguindo ficar em pé. E, nossa, depois do título, assim, ter ido abraçar ela, ver o quão bem ela ficou. Essa semana eu recebi uma mensagem dela falando que ela ia ter uma liberação um pouquinho da químio. Mano, eu amo ela demais, demais. Esse negócio, esse desenho eu carrego comigo desde 2019. Eu até plastifiquei pra sempre ter comigo. E ela mostra a força de vontade e o quanto, não só o futebol, mas o amor pelo São Paulo é incrível, assim. A mãe dela falou já falou pra mim que os médicos, a ciência não explica como que ela tá viva, como ela tá aí até hoje. E que enquanto ela não desistir, ela sempre estaria com nós. Então, ter dado essa alegria aí pra ela foi um dia incrível. Caralho, eu amo ela. Desculpa a palavra. E tenha certeza de que o São Paulo faz muita diferença na vida dela, né? A gente sabe disso e para todo torcedor, eu acho que isso é um negócio muito forte, essa relação dela com o São Paulo. Confesso para você que, tanto no jogo lá em Araraquara, que você pega os 3 pênaltis, é incrível como parece que a presença dela também, do mesmo jeito que o São Paulo leva a força para ela, né? O quanto ela também traz força pra gente quando a gente vê que ela tá por aqui, né? Ela não pode estar sempre. E barato. Ontem quando eu chamei ela, falei, grava um vídeo aí pra gente mostrar pra Carla, ela já topou na hora. Me deu essa boa notícia também, que eu não sabia, não tinha falado com ela. E um beijo pra Lari aí, que é essa figura sensacional, uma grande torcedora do São Paulo, que tenho certeza que vai ver muita coisa ainda, muitos títulos.
Tem uma história legal da mãe dela, uma vez falou assim, um dia se pegar fogo aqui onde a gente mora, o que a gente faz? Ela falou, pega todas as minhas camisas do São Paulo. E eu e as suas irmãs? Não, primeiro as camisas do São Paulo. Então, já tá tudo certo. A Lari, um beijo pra Lari. Agora chega naquela hora do bate-pronto, né? Sim, vamos o programa da Xuxa. Isso. Pra gente ir pros finalmente, já estão olhando lá que tá ficando longo. Isso porque provavelmente a próxima entrevistada fala um pouco mais, né? Então, pouquinho só. A gente vai só um pouquinho, depois vocês vão fica saber, tranquilo. né? Porque a gente tá gravando um hoje, vai gravar outro e tem tudo mais. Mas a Carla era mais quieta, agora que ela é uma futura jornalista, né? Logo elas vão estar apresentando. Se soltando, quer comentar, então... Bom, pra começar o bate-pronto, então, qual jogador ou jogador de futebol que você mais admira? Mano, Honor. Em 2012, quando eu comecei, eu escolhi ser goleira. Foi um treinador, né, que hoje é técnico do Cruzeiro. Ele falou, tem um goleiro que ele joga do jeito que eu gostaria que você jogasse. Que era algo que estava revolucionando ali, né? De novo, voltou a revolucionar. Então, nossa, eu amo ele. Desculpa, gente, é a Alemanha, né? Mas foi mal, hein? Não, isso não tem problema. Se você tivesse que escolher uma música para ouvir antes de um jogo importante, qual seria? Só gratidão. O início da frase fala, seu filho é marginal e não vai ter futuro. E é algo que quando eu mudei, né? Quando eu saí da casa da minha avó, foi algo que minha mãe ouviu bastante. Tem algum ritual especial, alguma superstição pré-jogo? Ela nem é supersticiosa, quase nada. Eu tenho aquela desenho da Lari, né? Aí eu coloco no negócio. Eu tenho um coelhinho que eu ganhei quando eu joguei lá no Grêmio, numa resenha furada, que eu classifiquei também. E eu tenho o meu santo São Jorge e a Nossa Senhora Aparecida. Aí eu coloco ali, peço proteção e deixo ali. Se você não fosse jogadora de futebol, o que você estaria fazendo agora? Nossa, é que o futebol salvou minha vida, né? Então se não fosse futebol, eu acho que eu nem estaria aqui pra contar a história. Mas eu acho que hoje jornalista. Aí, ó. Jornalista, ó, o pessoal aí indo pra nós. Vai ficar cada vez mais difícil pra gente trabalhar, porque elas, além de tudo, conhecem ali do dentro de campo, né? Aí tem uma resenha que eu sempre falo com ela, e aí a gente troca umas figurinhas de vez em quando. Interesse em esportes americanos, né? Você gosta muito, fala um pouco disso. Eu sou apaixonada pelo basquete, pelo futebol americano. Pena que o futebol americano não é a temporada inteira, né? Mas eu acompanho muito mais o futebol americano que o basquete, até pelo horário, né? Quando tá em difícil, né? Ainda mais eu gosto de ver o Lakers. É sempre aqueles jogos meia-noite e tudo mais. E como é que treina no dia seguinte? Então não dá. Então eu acompanho um pouquinho mais o futebol americano por ser horários mais acessíveis, né? Quando tá em temporada. Mas como começou o playoff, dá pra assistir alguns joguinhos de basquete. E eu sou tão fã que eu tenho uma tatuagem do LeBron James na minha mão. E o Lakers esse ano vai ser o bicho papão, hein? Voltou, hein? Estamos em torcedores do Lakers todos aqui na expectativa. Qual conselho você daria para jovens jogadoras que estão começando, né? Hoje em dia a gente vê o São Paulo, acho que é uma referência nisso, né? Trabalhando bastante a base. Acho que é um momento até um pouco mais, não sei se a palavra é fácil, mas um momento em que tem mais acesso para a base. Mas qual conselho que você daria aí para quem está começando no futebol feminino? Cuidar da sua saúde mental. Acho que é uma geração que vem muito no celular, se preocupa muito com a opinião que vem na internet, que às vezes nem são de pessoas de verdade, que não tem nada a agregar. E é o que você falou, né? Tá um pouco mais fácil porque outras pessoas, né, uma geração anterior da minha, essa de 97, até da própria, algumas meninas dentro do nosso time, se tornou mais fácil, foi porque alguém construiu isso. Só que a gente sabe que o ser humano ele tem de dar valor às coisas, né, mais difíceis. Então acho que as meninas valorizar, porque as meninas têm tudo para vivenciar o futebol. Acho que eu fui a última geração que sobreviveu dele. E para fechar, uma pergunta que não é mais de sentimento mesmo. O que o São Paulo representa para você? O que é o São Paulo na sua vida? Casa. Acho que me sinto em casa aqui, me sinto muito feliz, muito realizada. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo vestindo essa camisa aí que enverga o varão. E aí, falta alguma coisa, Carol? Eu acho que a gente podia manter a tradição, né? Então, eu tava pensando nisso. A gente tem uma tradição aqui que é o seguinte: para as pessoas provarem que ficaram até o final, a gente pede para ter um comentário lá com uma hashtag, o que a gente vai falar agora. Então vai ter que assistir até o final para isso.
Eu pensei numa coisa, você vai ter que me ajudar na hashtag aqui. Ela falou que era a sua avó ou sua mãe que gostava muito do Galvão? Minha avó. Então, a avó dela gostava muito do Galvão. Se a gente fizesse uma hashtag, alguma coisa, narra Carlinha Galvão, alguma coisa assim, o que você acha? Eu topo. Acho que a sua avó ia ficar bem feliz. Vai que, né? Agora vai ter aí esses campeonatos importantes e tal. O Galvão tá narrando pra tudo quanto é lado, streaming e tudo mais. Já pensou narrando uma defesa de pênalti sua? Nossa, eu ia infartar. Que eu nem era viva no do Tafarel e eu sei. Aí. Tafarel! Então, fechou isso? Fechou. Narra Carlinha Galvão. Narra Carlinha Galvão. Então, você que ficou até o fim, vai usar essa hashtag aí pra provar que você ficou até o fim. Ó, deixa sua curtida, compartilha com todo mundo esse bate-papo aqui. A gente fica muito feliz de poder mostrar as personagens do nosso futebol feminino que está crescendo cada vez mais. Eu sou suspeito para falar o quanto eu gosto de estar ali no dia a dia, de estar vivendo um pouco desse extraordinário delas, né? Podendo contar um pouco dessas histórias. E o Santo Papo é mais um espaço para contar essas histórias do futebol feminino. Carla, obrigado. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Já dá pra vir do outro lado aqui apresentar na próxima ou não? Não, vocês estão bem demais. A próxima vez que eu vim aqui, eu vou vir com 5 troféus ali do lado. Aí, ó, gosto dessas promessas aí. Esse é o corte que a gente gosta, Guilherme Negang. Já tem o corte ali. A gente vai lançar outra hashtag, que é 1 ano 5 troféus. Isso. Essa é a meta. Aí, ó, já dá pra pôr 2 hashtags no final. Carol, tudo bem também? Foi legal o bate-papo? Foi muito legal. Obrigada por me receber, Vini. Então é isso, ó. A gente vai ficando por aqui com esse bate-papo da Carlinha. Siga as redes sociais do futebol feminino, da Carla, cada vez mais mostrando a força da torcida que conduz. E deixe seu comentário aqui do que você gostou desse nosso bate-papo. Deixa também sugestões aí de possíveis entrevistadas para o Santo Papo. A gente volta em breve, então. Até lá.